Caríssimos irmãos e irmãs, somos abençoados e privilegiados de participarmos deste tríduo pascal. Hoje iniciamos este tempo sagrado do ano litúrgico, o tríduo pascal, no qual vivemos e celebramos o grande mistério, o grande amor de Deus pela humanidade. Hoje gostaria de pedir para que possamos abrir os nossos corações a essa graça de Deus, meditarmos sobre este grande amor de Deus para com cada um de nós. A celebração desses 3 dias santos constitui uma única celebração, a celebração do grande amor de Deus por todos os homens e mulheres deste mundo. É Cristo que se doa, é Cristo que se entrega. E por isso que eu convido para que abra sua mente, deixe entrar essa graça de Deus, porque às vezes nós cristãos católicos, de repente acontece que ficamos distraídos, pensamos que pelo fato de participarmos não diria diariamente, mas cada 8 dias nas celebrações eucarísticas, já possuímos a graça de Deus, e não é verdade. É Deus que sempre está pronto para derramar, para penetrar nos nossos corações e nos dar essas graças necessárias para a nossa caminhada como discípulos do Senhor. Neste dia, tem 2 celebrações. Na parte da manhã, a Missa dos Santos Óleos, onde todos os padres, o clero, fizemos a renovação das promessas sacerdotais perante o bispo. E hoje, à noite, temos essa celebração importante da Santa Ceia, que nós chamamos também de lava-pés. Toda missa, sabemos que é um memorial da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, as leituras bíblicas nos ilustram na celebração e nos ajudam a nós entrarmos nesse ambiente de reflexão, de meditação. É triste quando um cristão, quando um discípulo de Jesus Cristo não acolhe, não recebe essas graças de Deus e deixa passar estes dias, que são 3 dias, como falei, de uma celebração só. A primeira leitura fala da instituição da Páscoa judaica. O povo dos hebreus lembrava e, sobretudo, recorda com tanto carinho essa presença de Deus. Eles se preparam, é Deus que fala para Moisés de se prepararem para poder fazer sair do Egito, e é o dia, é o passo do Senhor, a presença de Deus. Inclusive, eles são convidados a untar o sangue nas portas para o dia, a hora que vai passar o Senhor. Me chamou muito a atenção essa palavra, Deus que passa. Mas Deus que passa e o povo que deve ficar e precisa estar atento para acolher, para receber essa presença, esse passo de Deus. E é Deus também que passa nas nossas vidas, é Deus que se apresenta na tua vida, e depende de você, se você está atento para poder se agarrar na graça de Deus, para deixar entrar essa presença solene do Senhor, o Senhor que te ama e que Ele vai passar. Será que nós nos preparamos e estamos atentos, disponíveis para deixar essa graça do Senhor entrar nas nossas vidas, na nossa comunidade? E a segunda leitura, a leitura da carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, é o primeiro escrito do Novo Testamento. Foi escrito no ano 54, 55 mais ou menos,
que fala sobre a Eucaristia. Um escrito muito importante. Corinto era uma metrópole, e Corinto, essa cidade de Corinto, ela tinha diversidade de pessoas, eram pessoas de diferentes raças, mas tinha aqueles que possuíam riqueza, e tinha aqueles que eram os pobres, tinha os escravos, tinha também aqueles que cultivavam os campos, aqueles que trabalhavam nas minas de bronze e nas casas de elite. E São Paulo se encontrou com essa realidade, e São Paulo instruiu eles, anunciou o Evangelho, e ele aos poucos foi animando a comunidade celebrava também a Eucaristia, a partilha do pão. Só que São Paulo se deu conta de uma triste realidade, e por isso que esse trecho que fala sobre a Eucaristia, esse primeiro escrito do Novo Testamento, falando sobre a Eucaristia, São Paulo, ele incentiva a comunidade para mudar de vida e de atitude, para que eles possam partilhar. Ele se deu conta de uma realidade, que aqueles que possuíam dinheiro, os mais ricos, eles se reuniam com tempo, um dia, para celebrar e começar a celebrar a Eucaristia, a partilha do pão, e muitos ficavam bêbados, e os escravos, as pessoas mais pobres que trabalhavam, chegavam na última hora. E por isso que São Paulo chama atenção para que eles realmente celebrem a Eucaristia, a partilha. Chama atenção, e Paulo instrui, Paulo ensina, Paulo incentiva, e por isso que essa comunidade reunida, a comunidade de Corinto, é chamada para fazer essa partilha. E São Paulo lembra para que eles possam partilhar, e lembra a última ceia do Senhor Jesus. Que bonito, é impressionante a maneira como São Paulo ele vai incentivando e animando essa comunidade de Corinto. E eles partilham o pão. E no Evangelho Jesus mostra com um gesto concreto o lava-pés. Um gesto, o Evangelho de São João, que nos lembra a Eucaristia, mas nos lembra sobretudo o serviço. Hoje, nesta Quinta-feira Santa, celebramos 3 realidades na nossa comunidade, na igreja. A primeira realidade, que é a instituição da Eucaristia, a última ceia. É Jesus que fica conosco presente e se entrega e se doa como alimento. E toda vez que realizamos a celebração eucarística, é Jesus que se oferece como sacrifício, é Jesus que se oferece para nós e se oferece como alimento. Ele está vivo, presente, é alimento para a nossa caminhada. Essa é uma das realidades. A segunda realidade, ou característica desta celebração, é que nós lembramos esse mandamento de Jesus, da caridade, do amor. E é Jesus, sendo o Filho de Deus, que se entrega, ele que dá o exemplo. Ele lava os pés aos seus discípulos para nos ensinar que nós precisamos também lavar os pés aos nossos irmãos e irmãs. Sabemos a realidade difícil que às vezes nós temos nas nossas comunidades. Muitas vezes também se dá essa realidade da divisão, da inveja, falta de generosidade, às vezes falta isso. Mas em Jesus Cristo, olhando para nosso Mestre, que nós olhamos e aprendemos para realizarmos gestos de misericórdia, de caridade. Por isso a campanha da fraternidade nos lembra para nós sermos fraternos com aqueles que têm fome, e dai-lhes vós mesmos de comer. É Jesus que, lavando os pés, nos ensina o mandamento do amor, o perdão,
a dedicação, a entrega, dando preferência para os mais humildes, os mais necessitados, os mais vulneráveis. Que interessante quando na comunidade temos pessoas sensíveis aos mais necessitados, aqueles que precisam de um pedaço de pão. Será que nós conseguimos ver o rosto de Cristo nos nossos irmãos que às vezes batem na nossa porta pedindo um pedaço de pão? E outro aspecto, outra terceira característica que nós lembramos nesta Quinta-feira Santa é a instituição do sacerdócio. É o sacerdote, é Jesus Cristo que institui este sacramento do sacerdócio, a ordem sacerdotal. Por isso que hoje a pergunta para nós, para as nossas comunidades, porque nós precisamos dos sacerdotes para que sejam pessoas do povo, primeiramente pessoas de oração, pessoas que rezam, que dão testemunho, que são generosas. E falo para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, reze pelos padres, pelos sacerdotes. Às vezes, nós facilmente julgamos os sacerdotes, os padres. Às vezes, olhamos para a fraqueza dos padres e pergunto, você reza pelos padres da sua comunidade? E é outro ponto, um questionamento, da nossa comunidade, Paróquia Bom Pastor, temos sacerdotes, vocações sacerdotais, pessoas que saíram do meio do povo, da comunidade. Se nós não temos, precisamos nós questionarmos e realmente perguntarmos por que da nossa comunidade, da comunidade Bom Pastor, nós não temos sacerdotes? Por que não surgiram vocações sacerdotais? É um questionamento muito sério. Significa, se nós não temos pessoas aqui, sacerdotes, que se entregam, os sacerdotes que surgiram da comunidade, é questionante porque é uma realidade, precisamos rezarmos mais, pedir para o dono da messe que envie operários para a messe, sacerdotes santos, sacerdotes, padres dedicados ao serviço da comunidade e padres que sejam homens de Deus, pessoas santas. E as comunidades precisam mesmo de sacerdotes santos. Não adianta os sacerdotes mornos. Precisamos sacerdotes, homens de Deus, exemplos, santidade, assim como precisamos também, e é necessário, leigos comprometidos e leigos santos que possam seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia santo, a Igreja revive com toda a sua liturgia o rito de lava-pés. Somos chamados a lavar os pés uns dos outros. Termino dizendo, você pai e mãe, lave os pés dos seus filhos. Vocês filhos, lavem os pés do pai e da mãe. Lave os pés de seus irmãos e irmãs. Comunidade, vamos lavar os pés dos nossos irmãos que fazem parte da nossa comunidade. O que significa isso? É importante o serviço. E chamando essa palavra do serviço é importante lembrar que no meu irmão está Cristo presente. Hoje também é a abertura do ano vocacional. Nós precisamos pedir pelas vocações em geral. As vocações sacerdotais, religiosas, vocações de leigos comprometidos. Que lindo seria nós termos também jovens, adolescentes engajados na igreja, que mergulhem no amor de Cristo, que mergulhem no discipulado de Jesus Cristo. Seguir Jesus com tua característica,
Característica de jovem, nós não queremos jovens que pensem como os adultos, como as pessoas da terceira idade. Jovem comprometido, animado com a palavra de Deus. Por isso que recemos pela juventude, pelos nossos adolescentes, pelos nossos catequizandos, para que realmente sejam generosos com Jesus Cristo e sigam de todo o coração ao nosso Senhor Jesus Cristo, se tornando discípulos de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E Jesus nos deixou esse mandamento do amor e nos deixou realizando esse gesto de lava-pés. É aquilo que vamos realizar neste momento. Jesus erguendo-se da ceia, já nem bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se, ó mestre, não por quem és, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. Não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. És o Senhor, tu és o Mestre, os meus pés não lavarás, o que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Seu vosso Mestre, Senhor, vossos pés hoje lavei, lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Eis como irão reconhecer-vos como discípulos meus, se vos amais uns aos outros, disse Jesus para os seus. Dou-vos novo mandamento, deixo a partir nova lei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus erguendo-se da ceia, jarro e bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se, ó Mestre, não por quem és, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. Não terás parte comigo, se não lavar os teus pés.
Mestre, os meus pés não lavarás. O que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Seu vosso Mestre, Senhor, vossos pés hoje lavei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Eis como irão reconhecer-vos como discípulos meus, se vos ameis uns aos outros, disse Jesus para os seus. Dou-vos novo mandamento, deixo a partir nova lei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus, erguendo-se na ceia, já o bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se, ó Mestre, não por quem és, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. Não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. Podem ficar de pé. Irmãos e irmãs, a Jesus, que nos deixou o dom do sacerdócio da Eucaristia, elevemos nossas preces confiantes, dizendo: Fortalecei-nos, Senhor, no vosso amor. Senhor, vós que lavastes os pés dos apóstolos, tornai a Igreja melhor servidora dos pobres e mais acolhedora dos que a procuram. Nós vos suplicamos. Fortalecei-nos, Senhor, no vosso amor. Vós, que sois nosso Redentor, concedei aos vossos fiéis se associarem cada vez mais ao mistério da vossa paixão, morte e ressurreição. Nós vos suplicamos. Fortalecei-nos, Senhor, no vosso amor. Vós, que celebrastes a ceia com os discípulos, ajudai vosso povo a valorizar a participação na Eucaristia e crescer